Ah, agora eu dei pra essas, pessoal. Fazer lives aleatórias sem avisar vocês. Bom dia, pessoal. Fazia tempo que eu não tava fazendo essas lives, né? E aí me inspirei ontem respondendo sobre os temas e comecei com uma leve vontadezinha de começar a falar o quanto antes. Então, como eu tenho a certeza já, né, nesses anos que eu venho fazendo isso, que 90% do meu público assiste gravado, vou fazer em qualquer horário, o horário que eu me disponibilizar, liberou um espacinho, eu faço, e depois, como 90% do pessoal vê gravado, né, o pessoal vai ver depois igual, então vai ver no seu melhor momento. Né? Beijo, Vanessa, beijo, Cris, Lisandra, Terezinha, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre medo. Vou falar sobre medo. Programa ao vivo é isso aí, pessoal, não tinha nada combinado. Vou falar de medo, eu pretendo ser sucinto, até porque, como eu falei para vocês, né, vamos fazer esses encaixes. Fred, Lu, minha Lu, beijo, Vanessa. O que vai acontecer? Eu vou falar sobre medos, tá? E pra gente entender medo, a gente tem que pensar como se o nosso cérebro fosse um computador. E o software, na realidade, o sistema operacional dele é a nossa mente. Então, como é que funciona pra gente entender o medo? O medo é como se fosse... Fala, meu querido. O medo é como se fosse um aplicativo que está sempre rodando em segundo plano. E, na realidade, ele serve de firewall, assim, ele vai proteger o nosso sistema. E o medo, ele funciona muito e às vezes até se confunde muito, porque neurobiologicamente o medo, ele vai ser cacá. Neurobiologicamente, o medo vai ser idêntico a um negócio que a gente tem um fenômeno agora, que é a verdadeira e real e a maior de todas que nós tivemos em todos os tempos, pandemia, que é de ansiedade. Né? A gente está tendo um processo de generalização, né, da ansiedade na sociedade moderna. E a ansiedade, ela, neuroquimicamente, é a mesma coisa que o medo, tá? Porque a gente tem uma percepção, né? Então eu já vou explicar para vocês o que é percepção. Percepção é a interação que eu tenho do meio. Quando eu estou interagindo com o meio onde eu estou, eu crio uma percepção. E essa percepção me traz uma ambiência. Ambiência é como eu me comunico, literalmente, com este meio. No caso que eu estou sentado, tem a cadeira, tem os computadores, tem o negócio da internet ali e tal. Como eu crio, como eu percebo o meio, faz com que eu me ambiente este meio, e aí eu vou ter reações neuroquímicas para potencializar a minha existência naquele meio. Tá? Então eu sempre gosto de trazer no modelo computacional, para a gente entender modelo de cérebro-mente, para que a gente faça um paralelo rápido com o que a gente atende, uma analogia rápida, bem quase que nos moldes do nosso pai da pedagogia aqui, me esqueci o nome, do Paulo Freire, né, que a gente traz a ambiência do que a gente tem no cotidiano para facilitar a aprendizagem. Então, entendendo como se o nosso cérebro, a parte física que tem dentro da minha caixa craniana aqui, o hardware, é a parte física do computador, o software, que é a mente, tá, é como se fosse o sistema operacional dele. E esse sistema operacional tem vários aplicativos que nós chamamos de crenças. E esses aplicativos, eles estão sempre rodando, e a maior parte deles rodam em segundo plano. Rodar em segundo plano é como se a gente não estivesse percebendo que ele está funcionando. E eles ditam os nossos comportamentos, porque a gente percebe o ambiente e a percepção que nós temos do meio faz com que nós tenhamos desenvolvido dentro da gente modelos operacionais para proceder em determinadas circunstâncias. Por que isso? Porque isso faz com que o nosso cérebro economize energia. Ele só tem uma função, que é nos manter vivo. Tá? E nessa função, ele vai fazer da melhor e mais elevada forma possível busca de prazer e fuga da dor. Então, tudo que trouxe prazer, ele vai buscar mais, e tudo que foge da dor, ele vai criar repulsa. Então, a gente sempre evita dinâmicas que vão abreviar a nossa vida. Isso é instintivo. Né? A gente chama isso, na teoria de MacLean, lá nos anos 60 até 90, que quando ele publicou o estudo, ele traz isso como se fosse uma parte, claro que isso é só um modelo pedagógico para ensinar, tá? Uma parte do cérebro que fosse reptiliana, uma parte mais instintiva, onde a gente lida com a parte da mente subconsciencial e inconsciente, né? Para entenderem os 3 níveis de mente, eu posso falar mais abertamente sobre eles depois, mas aqui é só para entender o contexto do medo. A gente tem muito atrelado nas linhas de raciocínio, principalmente da abordagem multifatorial, 3 níveis de mente, tá? E a gente tem o primeiro nível que seria consciente, o segundo nível que seria subconsciente e o terceiro nível que seria instintivo, que é o reptiliano, que seria os movimentos aqueles
que a gente faz sem ter ciência. Por exemplo, o consciente vai ser tudo isso que eu estou fazendo agora. Vocês estão segurando o telefone ou sentados na cadeira aí, sentindo a cadeira tocar aí no bumbum, os pés no chão, depois daqui a pouco vocês não sentem mais. Tá? Porque o cérebro vai operacionalizar para ver o que está desviando deste padrão, para ver se está em desconforto ou está atentando contra a própria vida. Então ele vai sempre buscar algo para te proteger. Em nível subconsciente, está tudo que eu vi, ouvi e senti, desde o período intrauterino até os dias de hoje, que faz com que eu me busque prazer com mais facilidade, ou eu me afaste do medo, me afaste da dor, me afaste daquilo que possa abreviar a minha vida com mais eficácia. Então, em nível subconsciencial, e aí nós temos aí cerca de 87% da nossa mente, ela funciona em nível subconsciencial. Então isso é bem legal. Como é que tá, Otávio? Oi, Tati. Juan. Isso é bem legal de entender, porque assim, ó, tudo que eu acho que eu conheço de mim é só 12%, 12,43% do que eu tenho de consciência, né? O resto todo está em nível subjetivo, tá? Então, só para entender, a mente consciente seria isso aqui que eu estou, em estado de vigília, interagindo com o meio, criando ambiência e tendo percepções, tá bem? As percepções eu posso adquirir e percebê-las através de fases conscienciais e subconscienciais. Normalmente, tem teorias que relatam que o consciencial vai onde está o foco da visão, tá? E o subconsciencial vem a partir da questão sensorial sinestésica, auditiva, né? E eu consigo perceber isso também pelo campo visual de 180 graus que nós temos aqui. Ó, façam assim com as mãos que vocês vão perceber. Tudo que está passando aqui normalmente seria, né, nesta teoria, uma percepção subjetiva que vai direto ao teu subconsciente. É por isso que, dando banda no shopping, muitas vezes tu entra na loja para comprar uma brusinha e tu não sabe nem por quê. Tu só foi lá e comprou. De tanto que tu passou por aquelas ofertas ali, tu não estava olhando objetivamente, mas subjetivamente aqui no teu campo visual, tu estava percebendo aquela informação e tu teve essa inclinação a atender aquela... Lembra da propaganda dos anos 90 do compre batom? É tipo aquilo, compre batom. Fica toda hora aquele estímulo ali e tu vai acabar inevitavelmente cedendo a ele por um processo quase que de espelhamento, porque ele fica tão íntimo de ti que tu, cara, é tão natural entrar nessa loja que eu nunca entrei antes e comprar uma blusinha que eu nem preciso. Vai ser um processo quase que fisiológico para tu escolher um comportamento condicionado subconsciente. E o que acontece no nível inconsciente? No nível inconsciente da mente, nós temos os processos que são neuroquímicos, neurobiológicos, fisiológicos no geral, tá? Que é tipo assim, o intestino funcionar, o coração bater, eu piscar os olhos. Claro que eu consigo piscar os olhos quando eu quero, tá? Mas no geral eu não preciso ficar pensando conscientemente, preciso piscar os olhos para hidratar meus olhos, né? Preciso piscar as pálpebras para hidratar meus olhos, né? Ou preciso peristaltar o intestino para melhorar o processo de digestão e eu evacuar. Não acontece nada disso, né? Preciso bater o coração? Não acontece nada disso, tá? Então eles acontecem. Alessandra, Zé. Então o que acontece? Afeto. O que acontece? Quando eu tenho esse entendimento do consciente, subconsciente e inconsciente, eu simplesmente percebo que consciente vai ser o que eu estou fazendo no estado de vigília, o que eu estou fazendo aqui e agora, isso é só 12%. Subconsciente vai ser toda a outra parte, os 87%. E aí eu consigo, com o batom, é esse mesmo. Exatamente, ficar dando aquele comando repetitivo. O nosso cérebro adora aprender por velocidade de repetição. E o que acontece? Quando eu entendo esses 3 níveis da mente, eu consigo facilitar a compreensão que eu tenho do medo, tá? Então, entendendo que vão existir dinâmicas que são conscienciais, dinâmicas que vão ser subconscienciais e dinâmicas que vão ser inconscientes. Inconsciente é aquilo que eu não tenho operacionalidade. Eu consigo trabalhar, e aí vai entrar aquele pessoal que faz medicina tibetana, medicina chinesa, medicina hindu, porque o pessoal que sabe muito de corpo humano e mente, eles começam a trabalhar até questões de controle da digestão. Tá? Mas isso é processos longos de desenvolvimento. Mas eles trazem essa consciência. O que não é impossível, porque nós temos um sistema que é aferente e eferente, que a gente consegue comunicar o sistema nervoso visceral com o sistema nervoso, vamos botar assim, periférico. Tá? E aí a gente teria, no processo de aumento, de expansão dessa consciência, um processo de mielinização dessas terminações nervosas, a gente conseguiria sentir, né, com mais precisão o que nós teríamos percebendo, sei lá, de uma dor. Tá? Essa percepção eu explico para vocês. Nós temos no nosso sistema nervoso central nociceptores que vão trazer a percepção de hostilidade do meio. Tá? E eu tenho ele numa forma mais periférica, onde eu toco e sinto que está doendo, ou que está quente.
né? E aí tem vários nomes, tá? Mas é tudo nociceptor, porque se estiver quente eles chamam de termo ou mecanoceptores, tá? Que vão trazer percepção mecânica de, bati, doeu, tá? Ou toquei no negócio quente, ou toquei no negócio muito gelado, tá? A pessoa tem aquele estímulo de tirar a mão, de recolher, de tirar a pele que está em contato com aquela percepção ali. Tá? E aí o que acontece? Quando eu tenho essa percepção, eu começo a deixá-la mais eficaz a partir de programações internas, que normalmente são o que eu vi, ouvi e senti em determinada situação, determinado sinistro. E aí eu entro já para a parte dos medos. Como é que funciona isso? Medos, a gente nasce de fábrica só com 2, tá? E eu sou dessa teoria que acredita nessa corrente que a gente nasce só com 2 medos de fábrica. O resto dos medos a gente aprende de acordo com a ambiência que a gente tem. Então, os medos que a gente nasce, os únicos medos que nós temos, né, de fábrica, seria medo de barulho e medo de altura. Tá? O resto, a gente vai criando percepções, né, a partir da nossa ambiência para otimizar a nossa vida. Por exemplo, quando a gente é bebezinho, a gente não entende que daqui a pouco um cara com arma, com uma postura violenta, ou com a arma na tua cabeça, ele é uma pessoa violenta. A gente aprende isso com a convivência em sociedade, que normalmente uma pessoa que está com a arma na cabeça da outra, ela não está com boas intenções. E aí a gente entende isso como um movimento perigoso. A gente olha isso nos filmes, a gente olha isso na TV, principalmente na TV, que produz hipnose coletiva em massa. É muito importante entender isso, né? Sobre mensagens subliminares, que a gente pega tudo na parte subjetiva ali das emoções. E cria padrões comportamentais, psicocomportamentais, que vão regrar a nossa vida até que a gente tenha uma expansão de consciência, até que a gente busque por uma terapia, até que a gente busque o autoconhecimento. Né? Então, o que acontece com o medo? Eu tendo esse medo que vem, vamos botar assim, praticamente de fábrica, eu começo a partir daí, o meu cérebro começa a partir daí a criar ambiência, e essa ambiência que ele cria, que é a partir de percepções que a gente chama de percepções VAC, que é percepção visual, auditiva e sinestésica, tá bem? Eu começo a criar módulos de funcionamento do meu cérebro, que são crenças, onde eu entro num looping de perceber uma fisiologia a partir de uma percepção. Então eu percebo algo, por exemplo, sempre que eu toco no fogo eu me queimei, então eu vi o fogo, eu senti o calor do fogo, e eu ainda, não bastando, sei lá, sem querer, eu toquei naquele fogo. Tá? E aí eu percebi que o fogo queima, eu não preciso tocar de novo para lembrar que ele queima, tá bem? Salvo exceções com problemas, né, de neuroatipicidade, mas no geral, eu toquei no fogo uma vez, não preciso tocar de novo para saber que queima. Tá? E aí eu começo a identificar padrões que, nossa, tá quente, eu sempre tenho aquela lembrança, como se ativasse uma crença, na realidade é um gatilho disparado de uma âncora que eu tenho, que percebe dor naquilo ali que eu passei. Então, normalmente as pessoas têm isso para falar em público, as pessoas têm isso em relacionamentos, as pessoas têm isso nas mais diversas situações do ser humano, do cotidiano do ser humano, porque a gente vai aprendendo a se excluir das coisas que nos fazem mal, ou a gente percebe como uma coisa negativa. Porque falar em público não faz mal, mas sei lá na segunda série, quando teus coleguinhas riram de ti quando tu leu em voz alta e tu gaguejou, ou a professora te falou alguma coisa, ou teus próprios pais, as figuras de autoridade que estavam na tua volta, sei lá, te criticaram, falaram alguma coisa quando estava te expondo, tu ficou com aquela marca ali, com aquela marca mental, ou com aquela crença desenvolvida a partir daquele momento onde tu estava vendo, ouvindo e sentindo aquela experiência de falar em público. E aí tu leva isso pra vida inteira, tem medo de falar, tem medo de fazer live, tem medo de escrever, tem medo de qualquer coisa que vai se expor. Né? E aí isso tranca todo o teu processo de desenvolvimento. E isso é também um medo. Bom, medos. O medo se confunde muito com a ansiedade, porque neuroquimicamente, neurobiologicamente é a mesma coisa. Né? A gente tem uma percepção visual, auditiva e sinestésica. Essa percepção vai gerar na gente rapidamente, em 5 milésimos de segundo, uma reação neuroquímica que vai liberar para a nossa glândula suprarrenal cortisol, adrenalina, epinefrina no cérebro, e a gente vai se preparar para lutar, fugir ou paralisar. Tá? E essa percepção vai fazer com que a gente reaja a esses estímulos. Nossa, tá chegando um vendedor ali. Vendedor, isso é batata, né? Eu trabalho com análise corporal para ensinar vendedores também. E aí o pessoal já relata, cara, sabe que eu sou vendedor, a pessoa já atravessa a rua, já tem medo, parece que é um assalto que vai acontecer. Né? Por quê? Porque todo mundo tem uma lembrança de um vendedor que já rolou, que já prometeu uma coisa e não entregou. Então já se cria aquela crença. Por exemplo, o cachorro, quando morde uma criança, a tendência é que aquele adulto vai ter medo, o cachorro vai ficar receoso ao se aproximar de cachorro se ele não ressignificar aquele processo. Bruno, eu preciso de terapia sempre para ressignificar? Não.
Eu posso ressignificar sozinho, a partir do meu autodesenvolvimento. Quando eu vou experienciando de novas formas, novas dinâmicas, eu vou agregando complexidade neural. Eu vou aprendendo novas formas de fazer aquilo que eu preciso fazer. Nossa, sempre tive medo de falar em público, mas aprendi a falar sozinho. Show! Tu conseguiu tratar a tua percepção que estava num nível disfuncional e deixar ela funcional. Beleza? É isso que faz um adulto autorresponsável. Parabéns. Tá? Mas e o que acontece com o medo? O medo, a gente diz mais lá na parte da psiquiatria, é que seria de uma coisa real, objetiva, que está acontecendo aqui em vigília. Por exemplo, eu posso ter medo de dirigir acima de 90 km por hora porque eu tenho medo de causar um acidente. E esse medo pode ter sido percebido a partir de um acidente. Ou eu posso ser escutado em algum nível da minha consciência ali, mesmo que até às vezes dormindo do lado dos meus pais, conversando sobre o acidente, vendo um filme, ou tudo que pode ter sido de informação objetiva captado pode agregar neste medo. E eu ter realmente medo daqui a pouco até de dirigir. Né? Então, o medo seria uma parte objetiva e a ansiedade seria uma parte subjetiva. É como se fosse a mesma moeda, né? Com faces diferentes. Uma mais subjetiva, que seria a ansiedade, não é algo objetivo, não é algo real, palpável. Por exemplo, eu posso ficar ansioso de ter que falar em público amanhã. Eu não estou falando hoje, mas eu já estou ansioso. Por quê? Porque minha mente é atemporal. E para minha mente, tudo que eu estou vendo, ouvindo e sentindo não necessariamente precisa ser físico. Pode ser imaginando. É por isso que a gente sempre diz que para a mente, tanto faz se eu estou vivenciando aquela dinâmica ou se eu estou realmente vivendo ela. Para a mente sempre vai ser real. Porque é tudo neuroquímica. É tudo estímulos internos que estão acontecendo para fazer eu perceber aquela situação. E é por isso que terapias funcionam muito bem, principalmente aplicado com bons processos, como é o processo que eu faço. Sim, já faço propaganda porque é um processo que realmente traz resultados muito rapidamente, muito brevemente. Bom, e aí eu entendendo o medo, que o medo é um aplicativo que serve para rodar em segundo plano na minha mente, para me proteger, eu começo a perceber que existem medos que já não são mais funcionais para mim. Quando eu entro num nível de disfunção muito grande do medo, eu entro num nível de fobia. E quando eu tenho um objeto fóbico, ou eu tenho uma situação fóbica, ou uma manifestação fóbica, qualquer que seja, eu tenho uma percepção muito, muito aguçada em nível doentio daquele medo, daquela dinâmica que eu me envolvi. Processo de ressignificação, com hipnose, PNL, com a AME, que é o processo que eu uso, trazem já na primeira sessão grandes e potentes resultados e duradouros resultados na manutenção desses traumas aí, né? Na manutenção não, né? Melhor dizendo, né? No processo de conclusão deste aprendizado, onde a pessoa para de fazer essa manutenção. O que é fazer a manutenção? Ficar girando em torno daquilo. Tá bom? Então a gente não fica nisso. A gente localizou que é isso, a gente vai lá, pega as emoções e sentimentos e a gente ressignifica aquilo e entrega a pessoa já naquela mesma sessão para a vida para testar aquilo. Normalmente, semana passada eu atendi uma menina que ela tinha medo de um animal marinho e ela chegava só de pensar no animal, estando em casa, no apartamento dela, ela pensava no animal e ela já começava a chorar, se arrepiava toda, ela disse que sentia a cabeça arrepiando. A gente, num processo ali de 10 minutos, ela se curou a partir do engajamento dela no processo, que deve ter durado em torno de 10 minutos, tá? Algo que ela já vivia, sei lá, 20, 25 anos. Tá? Então, algo que ela passou, que ela experienciou na infância dela, lá com 5 anos, se eu não me engano. Ela se perdeu no Museu Oceanográfico, e aí ela ficou longe de professora, dos coleguinhas e tudo mais, ela não sabe por quanto tempo, até porque nesse período, nessa idade, a gente não tem muita noção temporal. E aquilo ali, tudo que ela estava vendo, ouvindo e sentindo, principalmente do lado daqueles animais marinhos, criou nela uma percepção do abandono que, quando ela lembrava do bicho, ela tinha uma neuroassociação. Então não era um medo real, mas foi uma coisa que ela viu, ouviu e sentiu com intensidade. E isso até hoje, na vida dela, com 25, 26 anos agora, ela ainda passava muito mal. Tinha muito medo, sentia mal medo de chorar, de ficar assim, ó, querendo sair do ambiente onde estavam falando sobre esses temas. Tá? E a gente conseguiu já, em torno de 10 minutos ali, fazendo a sessão, ali muita PNL envolvida, a gente conseguiu fazer com que ela já pegasse o celular, pesquisasse pelo bicho, olhasse as fotos e se sentisse bem. Né? No outro dia entrei em contato para saber como é que estava. 2 dias depois entrei em contato para saber como é que estava. E ela disse, olha, sempre que eu lembro daquelas dinâmicas, eu lembro da minha criança acolhida. Bem, não sinto medo. Né? Então é isso. Tá? E a gente não tem como trabalhar para tirar medos. A gente tem como trabalhar para empoderar a pessoa frente àquele medo. Por exemplo, imagina se eu trabalho crenças de medo da pessoa, que a pessoa tem medo d'água. Tá? E a pessoa tem tanto medo d'água que, sei lá, com seus 20, 25 anos, 30, 40 anos, ela nunca entrou no mar. Daqui a pouco eu trabalho esse empoderamento da pessoa para que ela perca esse medo e se empodere de tal sorte que ela vá ir para a água e sem saber nadar e se afoga.
Entende? Ou eu empodero a pessoa para começar a dirigir e ela não tem habilidade o suficiente. E é por isso que a consciência do terapeuta é muito importante. E aí nós trazemos o seguinte: quando eu trabalho essas dinâmicas que são mais operacionais, eu faço com que o empoderamento da pessoa aconteça a partir da busca de conhecimento e habilidade técnica. A gente chama de FH. A falta de habilidade do cliente faz com que ele tenha sucesso, muitas vezes, naquilo que é fóbico, naquilo que traz medo para ele. Então, quando ele começa a tomar mais consciência daquilo, ele começa a perceber que ele inevitavelmente é mais capaz, ele vai conseguir, né, transpor aquelas barreiras. Então, a gente, por exemplo, um medo de nadar, a gente empodera esse cliente para que ele busque uma aula prática, que ele busque um profissional para orientar ele numa aula de natação, né? A pessoa que tem medo de direção, ela busque mais aulas práticas para se ambientar com o carro, né? Para se ambientar nos processos ali de troca de marcha, de aclive e tudo mais. A gente faz esses processos também em estado hipnoidal, que é para a pessoa vivenciar aquilo com mais intensidade. Então a gente sempre empodera para liberar a pessoa e para testar o quanto antes isso. Medos são processos neurobiológicos que nos mantêm vivos. Quando eu começo a ter consciência de quem sou eu, quando eu começo a entender da minha identidade, eu começo a entender que o medo é totalmente personalizável. E cada um vai ter medo de uma forma, de um jeito, de uma coisa. E o medo traz pra gente um instinto de sobrevivência. Quando eu entendo que aquele medo não é funcional, eu começo a botar o meu recurso adulto na frente daquele medo. E a partir daí eu começo a criar outros módulos de sobrevivência mais eficazes, porque aquele medo que me prende não vai me prender mais. E aí quando eu começo a fazer isso, eu trago um processo de empoderamento. Tá bem? Então o que o medo faz? O medo serve pra gente ficar em estado de alerta. Bom, isso aqui já foi perigoso alguma vez. Ou eu já ouvi em algum nível que isso aqui é perigoso. Ou já percebo, eu entro naquele bairro à noite, eu fico com medo, de tanto que eu vi que aquele bairro é perigoso. Se eu entrar lá, eu vou ser assaltado, vou ser sequestrado, sei lá. Não sei, provavelmente não. Mas aí se for, entendeu? Então eu já crio aquele medo. Daqui a pouco eu conheço alguém, ou tem algum crush lá, eu começo a ir lá mais vezes, eu começo a me ambientar e percebo, cara, poxa, tá tranquilo. Né? Eu tô dando um exemplo, é um exemplo torpe e superficial, mas porque vocês entendam que a gente começa a trabalhar esse medo, a gente começa a fortalecer a percepção neuroquímica que a gente tem dele, porque a gente começa a pensar e embasar aquele medo, a gente começa a trazer mais recurso neural para aquele medo. E aí, os neurônios que estão disparando juntos para qualificar aquele medo, eles ficam mais fortes. E aí eu crio um processo onde o meu cérebro percebe que, olha, isso aqui é importante pro fulano. Eu vou deixar esse processo mais eficaz. E quanto mais medo eu sinto, mais eficaz eu fico em sentir medo. Nosso cérebro, ele vai sempre potencializar as funções que a gente mais usa. Então, se tu usa muito da insegurança, tu vai ficar cada vez mais eficaz e ser inseguro. Se tu usa muito do medo, se tu usa muito da ansiedade, se tu usa muito da depressão, tudo o teu cérebro vai ambientar, vai perceber como ele otimiza para gastar menos energia. O cérebro, considerando que seja uma máquina orgânica, analógica, ela vai ser, ela tem o processo de economizar energia, porque se ela gastar muita energia para fazer o que ela faz para te manter vivo, ela não vai ser uma máquina eficaz. O nosso organismo nunca produziria algo que não fosse eficaz, né? Então, e funcional também, né? Então, o cérebro tem essa missão de economizar energia, buscando prazer e fugindo da dor. Quando eu não racionalizo sobre as coisas que eu estou fazendo, o medo me domina. Aquilo que era só para me proteger acaba que me limita. E eu começo a ter um medo irracional. Seja ele real de algo que está acontecendo aqui, ou eu estendo ele para um nível de ansiedade maior que, cara, eu já não saio de casa porque eu tenho fobia social, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de pegar o carro e me sequestrarem, eu tenho medo... Aí tem medo de tudo. E aí não faz nada. E nada mais é do que um medo imaginário. Porque às vezes, e normalmente, a pessoa nunca passou por aquela dinâmica. Ela simplesmente ouviu alguém falar, ou alguém próximo a ela passou. Né? São difíceis os casos que a pessoa realmente, vivendo aquilo, em uma ou duas sessões não trate. Normalmente a gente trata em uma sessão e a percepção é de uma experiência, né, que ela viu outras pessoas. No caso, é uma experiência contada, uma experiência aprendida. Né? E aí traz a teoria dos medos aprendidos, onde eu vou perceber dinâmicas do meio e vou me espelhar nela para que eu evite elas. Então, medo é um aplicativo que está rodando em segundo plano, que serve para eu ficar vivo. Eu não posso tirar o medo ou desabilitar o medo, mas eu consigo me empoderar a ponto de olhar para aquele medo e trabalhar o complementar, o oposto dele, que é a coragem. E quando eu trabalho essa coragem através do empoderamento, eu consigo olhar para os meus medos e racionalizar eles. Eles passam de um processo neuroquímico de 5 milésimos de segundo a um processo racional, onde mesmo olhando aquele cachorro que está quando, que pode estar vindo em minha direção, eu percebo aquele cachorro, mas ele está na coleira, ele está com o dono. Vou me acalmar,
Vou ficar tranquilo, não vou fazer nenhum movimento brusco para não assustar o bicho e daqui a pouco eu também me assustar. Deixo o cara passar com o cachorro do meu lado, olha, beleza. Ou então, dois caras numa moto. No Brasil é complicado isso, né? Todos os caras que eu ver numa moto eu vou ficar com medo. Então, dependendo de onde eu estou, do horário que eu estou, também vou me racionalizar. Pô, cara, sei lá, o cara tá entregando, tá ajudando o colega, sei lá, qualquer coisa. Eu vou criar uma ambiência, eu vou racionalizar sobre aquilo e vou me controlar. Claro que eu estou dando exemplos bem superficiais, mas isso se estende para qualquer coisa que o ser humano tenha experiência. Tudo aquilo que tu viu, ouviu e sentiu criou em ti uma percepção. E essa percepção faz com que tu crie submodalidades. Essas submodalidades, elas te trazem a intenção e a intensidade daquilo que tu percebeu. Então, sobre medos era isso. Vocês têm alguma pergunta? Eu sei que não foi nada planejado. Programa ao vivo é isso aí, pessoal. Mas do pessoal que ficou aí, tem alguma dúvida? Todo medo é personalizável porque todo medo vem da percepção que a pessoa tem, com a forma com que ela interage. Na programação neurolinguística, a gente chama isso de mapa. Todo medo, ele ganha o tempero especial de cada pessoa. E é por isso que a gente pode ter irmãos que foram criados o tempo inteiro junto e um tem medo de uma coisa e outro tem medo de outra, por exemplo. Crenças também são personalizáveis. São 100% personalizáveis. E é por isso que quando a gente faz processos terapêuticos, a gente tem que buscar pessoas que não fiquem só em teorias, que tragam funções práticas para que o cliente ali já se empodere naquela sessão. Naquele mesmo momento que o cliente sentou ali na tua frente, ele vai trazer um problema pelo menos. Normalmente a gente trabalha, eu costumo ensinar também meus alunos a trabalhar com o máximo de recursos que o cliente trouxer. A gente tem um intervalo de tempo, normalmente eu trago esse intervalo de tempo em 2 horas cada sessão. E a gente faz tudo que o cliente está entregando e engajando para buscar, a gente vai buscar e vai aprofundar. Olha, a Alessandra já quer horário. Maravilha, Alessandra, vamos fazer isso, vamos trabalhar. E aí vocês percebam que sempre que existe medo, existe uma percepção que às vezes pode ser precipitada. Tá? Por quê? Porque ela não condiz com a realidade objetiva. Não é todo cachorro que vai te morder. Ou, por exemplo, como é que eu estendo isso para relacionamentos? Não é todo homem que é galinha. Não existe toda aquela... Não são todas as mulheres divididas em 2 grupos que é para casar ou não casar. Entendeu? Não existe isso. Isso é uma percepção que vem de uma crença, que vem de um medo de não sofrer, um medo de não ser excluído, um medo de não ser rejeitado, um medo de não ser abandonado. Entende? Então tudo vem a partir de uma percepção. Normalmente... Claro que depende do quanto que tu faz a manutenção desse medo. Mas normalmente a gente faz uma sessão, 2 no máximo, o mesmo tema. Assim. Comumente, os casos que eu tenho atendido, a gente está fazendo em uma sessão. Tá? Mas vai muito do engajamento do cliente, cada pessoa é uma. Tá? Eu já tive clientes que a gente trabalhou, até agora estava falando com um cliente que acabou de entrar para o hall dos clientes, que ele... eu comentei que teve um que eu fiz 8 temas em uma sessão. Então não existe um limite. Vai de quanto está a profundidade do trânsito da pessoa, quanto está o engajamento dela, e aí a gente consegue avançar. Eu não fico prendendo, acho que já foi bastante. Não, cara. Tu é adulto, é autorresponsável, tu quer melhorar, a gente já faz um contrato ali dizendo, olha, existem coisas que eu vou perceber e vou te trazer, e não necessariamente são coisas que tu quer ouvir. Eu posso te falar isso? Não posso, devo. Não. Tá, não quer, então vai procurar outro que vai ficar te enrolando. Posso falar, então tá, então nós vamos cavar nessas dinâmicas tal. E aí a gente avança. Eu não vou ficar prendendo um cliente de evoluir, de se desenvolver. Feito, pessoal. Mais alguma? Eu vou cuidar da minha vida. Vou buscar fazer mais essas lives, essas inserções. Como eu falei para vocês, o pessoal normalmente, a maior parte deles vê gravado. Então, tanto faz o horário que eu fizer, eu sei que vocês vão acabar assistindo depois. Claro que para participar, né, é importante que eu avise antes o horário, pelo menos. Então, de repente, eu aviso de um dia para o outro. Não sei como é que eu vou fazer ainda. Valeu, José. Pessoal, vou cuidando da minha vida. Se tiverem mais dúvidas aí, pode botar nos comentários, pode chamar no direct, vou deixar salvo. Porque, como eu falei a vocês, o pessoal vê gravado. Tá bem? Vou lá, cuidar da minha vida. Cuidem de suas vidas. Mais dúvidas, prendam um grito. Aquele abraço. Valeu. Façam um bom dia.